Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Douglas. Boa noite, João Bosco. Boa noite, Flávia Leite. Boa noite, Gabriela Azevedo. Boa noite, Arlete Azevedo, João José Roberto. Muito boa noite, muito obrigado por vocês estarem presentes aqui para a nossa palestra sobre patrimônio preservado, sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório aqui do meu canal Patrimônio Preservado. Desde muito tempo eu falo para as pessoas que a coisa mais preciosa que nós temos é tempo, né? E eu não quero desperdiçar o tempo de vocês. Então eu já vou começando, né? Já dei meu boa noite. Mas antes, eu tenho que avisar. O que nós vamos falar aqui? Sobre o que nós vamos conversar aqui hoje? Qual é o nosso mote aqui? Nós vamos falar sobre planejamento patrimonial. Opa, entrou sem querer. Planejamento sucessório. Mas o que é isso? O que eu preciso que você saiba? Que você está correndo um risco de perder seu patrimônio. Você está correndo o risco de não conseguir deixar todo o seu patrimônio para os seus herdeiros. E eu estou aqui para te apresentar uma solução para isso. Eu estou aqui para te apresentar um sistema jurídico que é 100% legal, 100% lícito, que vai fazer com que você não perca patrimônio. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui. É sobre isso que todas as minhas redes sociais falam. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Se vocês puderem me dar aí a honra e o privilégio de me seguirem nas redes sociais, eu agradeço muito. Eu só falo sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Né? Muitos de vocês não me conhecem. Meu nome é Alex Ferreira Leite, eu sou advogado há mais de 16 anos e eu trabalho exatamente com planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Quem já volta a falar, quem já teve contato com alguma das minhas redes sociais, já cansou de me ver falando sobre proteção de patrimônio, sobre como você não perder seu patrimônio. E mais do que como você não perder seu patrimônio, despertar sua atenção para esta possibilidade que nem sempre as pessoas entendem. Então, assim, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Como você não perder seu patrimônio, como você realmente deixar seu patrimônio para os seus filhos, para os seus netos, proteger seu patrimônio do seu negócio. Mas antes disso, eu queria te pedir uma coisinha. Qual é a coisinha? O que eu vou conversar com vocês hoje, até para que não fique uma palestra de 2, 3 horas, eu quero que fique com menos de 1 hora, eu preciso que vocês me deem total atenção. Então, por conta disso, o que eu vou pedir? Pega o seu celular, coloca ele no modo avião ou no vibracol e de cabeça para baixo. Por que isso? Porque se ele toca ou se ele acende luzinha, você vai perder sua atenção. E provavelmente, é a famosa lei de Murphy, você vai acabar perdendo a sua atenção exatamente no momento em que você precisa estar atento. Que eu posso estar apresentando uma conta, porque hoje a gente vai falar de dinheiro. Hoje nós vamos falar de dinheiro, vamos falar de contas. Eu vou apresentar números para vocês, como eu venho prometendo nessa minha jornada com vocês, né? Então, coloca o celular de baixo para você me dar total atenção. Vamos lá. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Eu já vou botar aqui. Nós vamos conversar sobre um sistema que ele tem 3 grandes pilares. Eu vou discorrer sobre esses pilares ao longo dessa palestra. Quais são esses 3 grandes pilares? Organização do patrimônio, proteção do patrimônio e planejamento sucessório desse patrimônio. Nós vamos rapidamente falar sobre esses 3 pilares que está sustentando o sistema que eu vou apresentar para vocês. E logo de cara nós vamos falar do primeiro. Qual é o primeiro? O planejamento sucessório. Eu vou começar de trás para frente, que fica mais fácil de vocês acompanharem. Então, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Ao invés de receber herança, seu filho ou seu neto, ou quem você quer passar a sua herança, vai ser rebaixado de classe social, se você não souber o que eu tenho para te mostrar aqui. Ah, beleza, Alex. Entendi. Não entendi nada. O que você quer dizer com isso?
E eu também, quando eu fui apresentado esse texto, quando eu criei esse texto, eu falei assim, cara, mas isso aqui está muito abstrato, eu quero coisa concreta. Eu quero que a pessoa entenda. E o que é melhor para as pessoas entenderem? O melhor para as pessoas entenderem é o quê? É número. Então, sobre o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar neste pilar de planejamento sucessório, que um inventário que eu vou apresentar para vocês agora, de determinado bem que eu vou apresentar para vocês agora, ele vai custar, e esses são valores reais, tá? Isso não é valor inventado, não é coisa da minha cabeça, são valores reais, praticados, né? Valores verdadeiros. Um inventário de um determinado bem, ele custou R$ 276.500 para a pessoa. Exatamente essa conta aí. Ao passo que se ela soubesse as informações que eu estou trazendo para vocês agora, o custo dela para preservar este patrimônio dentro da família dela seria de R$ 34.500. É sobre isso que nós vamos começar conversando agora. Sobre essa diferença de valores. Sobre o inventário não ser um mal necessário. Você que está me ouvindo, não precisa fazer o inventário. A sua família, na sua ausência, não vai precisar fazer inventário. Ele não é um mal necessário e você não precisa gastar esse dinheiro todo. Para isso, o que eu vou trazer para vocês? E assim, essa minha palestra aqui, ela é 100% numérica. Ela é numérica. Eu não vou maquiar nada aqui. Mas eu não posso, por dever de profissão, abrir as informações dos meus clientes. Então, o que eu fiz? Eu peguei um caso fictício com números reais. O que quer dizer isso? O Rafael, que é filho da Rosane e do Júlio, eles não existem. Eles são fictícios, eles não existem. Só que os valores que eu vou apresentar aqui, se fossem verdade, iam custar o que eu vou apresentar. Isso é o que eu preciso que vocês entendam. Os valores são fictícios, mas se eles fossem verdadeiros, ia ser aquele custo ali que o Rafael ia pagar. Que é o custo que você vai pagar, a sua família vai pagar se ela tiver um inventário. Então vamos lá. O Rafael, ele chegou lá no escritório me dizendo que o Júlio e a Rosana não estão mais aqui. E eles deixaram para inventariar o único imóvel da família, que é onde exatamente o Rafael mora. Ou seja, um inventário simples, o único imóvel da família, exatamente onde o Rafael mora. Quando eles me trouxeram essa informação, valores, essa coisa toda, eu tive que apresentar para ele a conta do inventário, sendo certo que esse inventário aqui é um inventário extrajudicial, que é aquele que corre no cartório de notas, que é um pouquinho mais barato que o judicial e é mais rápido. Então, o que acontece? Qual é a característica desse bem? Ele foi comprado há 20 anos atrás, a R$250 mil, pelo Júlio e pela Rosana, e hoje ele vale R$1.115.000. Para quem é do Rio de Janeiro, não sei se todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro, esse imóvel, ele é, né, no imóvel que existe, ele é localizado na Barra da Tijuca. Então, o que acontece? O Júlio e a Rosana se mudaram para a Barra da Tijuca, quando aquilo era mato, ou seja, quando aquilo ali não valia nada, compraram um belo de um apartamento por R$250 mil, que hoje está mais bonito ainda, porque ele vale R$1.150.000. Então, o que acontece? O que ninguém sabe, eu estou aqui para explicar, é que o inventário, ele é valorizado pelo valor de mercado, pelo valor de hoje. Então, mesmo que o apartamento tenha sido comprado a R$250 mil, o que vai ser levado em consideração para cálculo de imposto, para cálculo de taxa, para cálculo de honorários advocatícios, vai ser o valor de mercado de R$1.150.000. Então, quanto vai custar esse inventário de verdade? Tá? A história é fictícia, mas os valores são verdadeiros. Quanto vai custar esse inventário? Só de imposto, o Rafael vai ter que pagar R$80.500. Só de imposto, a primeira linha ali em cima, 7%. Honorários, o que acontece? Aqui no estado do Rio de Janeiro existe a tabela de honorários mínimos da OAB.
que começa com 3%. Só que eu não trabalho com os honorários mínimos na OAB. Então, lá no meu escritório, esse inventário eu cobraria 7% do valor. Então, seriam mais R$ 80.500. De cartório, lembra que eu falei que esse inventário seria feito no cartório de notas? De cartório, esse inventário ia custar R$ 5.000. Certidões, R$ 3.000. Registro do RGI, para passar o imóvel do nome da Rosane e do Júlio para o do Rafael, seria mais R$ 7.000. Então, esse imóvel, esse inventário, ele está custando, no total, R$ 276.000, que equivale a 15% dos R$ 1.150.000. Um inventário, isso é a primeira informação que ninguém sabe, ele custa entre 15% e 40% do valor do patrimônio. Mas, Alex, por que 40%? Porque esse inventário custaria só 15% se o Rafael tivesse esse dinheiro, que era o grande problema hoje em dia. A maioria dos inventários dura 10, 15, 20 anos, porque os herdeiros ou estão brigando ou não têm dinheiro. Então, ó, como o Rafael não tem R$ 176.000, e vamos combinar que se o Júlio e a Rosana não deixaram uma poupança, alguma coisa, hoje em dia uma pessoa ter 176 mil para jogar fora, né, porque você não vai ter retorno desse investimento, para pegar um bem que já é seu, né, porque a gente começa algumas discussões até de cunho moral. O Rafael está tendo que desembolsar R$ 176.000 para colocar no nome dele uma coisa que já é dele, né? Que era do pai e da mãe dele. Então, só que, infelizmente, o Rafael não tem esse dinheiro. E não tinha mesmo, verdade, ele não tinha esse dinheiro. Então, o que acontece? O que vai acontecer com esse inventário? A solução única possível vai ser o quê? Vender o imóvel. Não tem como. Não tem outro jeito, ele vai ter que vender o imóvel para fazer o inventário. E hoje, no estado do Rio de Janeiro, um imóvel de inventário ele tem um deságio mínimo de 20%. Ou seja, aqueles R$ 1.150.000 já viraram R$ 920.000, que é o valor que ele vai conseguir vender esse imóvel. É o valor dele. E não para por aí. Com a venda, ele vai ter que pagar mais imposto. Bem-vindo ao Brasil. Mais imposto. O quê? Ganho de capital de 15% sobre o valor da diferença. Como é que é isso, Alex? É simples, ó. Você vai pegar os 250.000, vai diminuir, vai pegar os 920.000, vai diminuir os 250.000 e vai aplicar a alíquota de 15%. Essa conta chega ao quê? Olha aí na tua tela. Um valor de pagamento de ganho de capital de R$ 100.500. Ou seja, olha o total da despesa desse inventário. R$ 276.500, que é o valor que eu botei lá no primeiro slide. Agora eu estou mostrando a conta, item por item. Eu estou botando aqui a conta item por item. Então, o que acontece? No final do dia, o que o Rafael tem? O que vai para o bolso do Rafael? R$ 643.500. Qual foi o tamanho da perda dele nessa operação? R$ 506.500, ou seja, 44% do valor do patrimônio. Olha aí, eu comprovando também pela conta que um inventário hoje bem administrado, um inventário com pessoas que têm dinheiro, já pega 15% do valor do patrimônio. Já um inventário de mal administrado pode pegar até mais de 40%. O Pauliano Pereira mandou uma pergunta aqui, mas tem redutor relacionado ao tempo? Não, não tem. Tem algumas discussões se for o único imóvel, mas nesse caso aqui do inventário não tem redutor, não. É 15% no coco mesmo. Não tem redutor do tempo, não. Mas obrigado pela participação, continua aqui comigo. O que acontece?
Eu já acabei de provar para vocês que o inventário custa muito do patrimônio de vocês. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Existe uma mentalidade no brasileiro... Existe uma regra na cabeça de todo brasileiro que é o seguinte: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer inventário. Agora vou começar a jogar isso por terra, a desmistificar isso. Não é necessário fazer inventário. Óbvio que você precisa fazer um outro tipo de planejamento jurídico. Então, o que acontece? A boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra, que não é uma regra. Eu vou apresentar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui, que não é uma regra. Tem como inventar o inventário? Como se faz isso? Com a mudança de paradigma, com a tua mudança de cabeça. Porque o que acontece? Isso é uma coisa muito peculiar do brasileiro. O brasileiro não gosta de falar de morte. O brasileiro não gosta de falar porque acha que falando vai chamar uma coisa dessa. Uma coisa que eu nunca entendi bem. Se você conversar sobre patrimônio e hereditariedade, né, de herança, com um americano, com um argentino, com um inglês, com um canadense, com um japonês, com um francês, com um alemão, inventar é uma coisa impensável para eles. Primeiro, é uma grande dor de cabeça. Segundo, é uma fortuna. Eu vou mostrar para vocês aqui que essa conta ainda é barata aqui no Brasil. Em outros países, chega a atingir 60% do patrimônio. E que mudança de paradigma é essa que eu convido você que está me assistindo a entender? Quem não tem vida eterna não tem que ter patrimônio. Ou seja, a pessoa física não deve ter patrimônio no seu nome. Para quê? Para evitar essa dor de cabeça, para evitar perder esse dinheiro, para evitar essa questão que é muito chata e complicada. E como se faz isso? Através de um planejamento patrimonial e um planejamento sucessório. E como funciona isso? Simples. Por meio de uma empresa que não faz nada. Como é que funciona isso? Alegoricamente falando, você tem uma empresa, que eu carinhosamente apelidei de empresa cofre, de empresa que vai guardar, a única razão da existência dela é guardar o seu patrimônio. Então, o que o Júlio e a Rosana deveriam ter feito para que o Rafael não perdesse aquele imóvel? Abre uma empresa com cláusulas protetivas, cláusulas especiais, com cláusulas feitas por quem sabe fazer o planejamento, não é qualquer empresa, não é qualquer abertura. Abre-se a empresa e se coloca dentro da empresa o imóvel. Pronto. Você protegeu o patrimônio. Se esse imóvel pega aluguel, ele organizou o patrimônio. Por quê? Porque a tributação do aluguel numa empresa é muito menor do que numa pessoa física. Ou seja, ela ficou com mais dinheiro no bolso, mas esse é um outro assunto que depois eu falo. E ele evitou o inventário. E eu vou chegar na pergunta do João Bosco aqui. João, agora presta atenção aqui para mim, porque talvez eu responda a sua pergunta agora. Então vamos lá. Criamos a empresa cofre, colocamos o imóvel dentro da empresa cofre, e aí o que ele faz? Quem é dona do imóvel agora? A empresa cofre. Quem é dono da empresa cofre? No meu caso aqui, o Júlio e a Rosana. O que ele vai fazer? Fazer um planejamento sucessório. Aí, João, olha eu respondendo talvez a sua pergunta. Passando a empresa para os herdeiros. Mas passando como? Com cláusulas especiais, com cláusulas jurídicas. Para quê? Para que, na realidade, efetivamente, o Rafael, no meu exemplo aqui, só tome posse da empresa e, por conseguinte, do imóvel, quando o Júlio e a Rosana não estiverem mais aqui. Que enquanto o Júlio e a Rosana existirem, quem manda na empresa? O Júlio e a Rosana. Quem é dono do imóvel, então? O Júlio e a Rosana. Que ele vai poder vender, alugar, fazer o que quiser com o imóvel. Porque, afinal de contas, foram eles que compraram o imóvel. E aí, quando eles não estiverem mais aqui, sem o inventário, porque isso aqui não paga, já foi feito o planejamento sucessório, sem o inventário, o Rafael toma posse da empresa cofre, que é dona do apartamento. Ou seja,
Toda essa operação aqui custa 87% a menos do que o inventário. Ou seja, nesse caso, cabia no bolso do Rafael. Ele não precisava ter vendido o imóvel. Ele não precisava ter se mudado, porque hoje em dia na Barra da Tijuca você não compra nada com 500 mil reais. Ele ia ter que mudar de bairro. Então, eu acabei de provar para vocês que se você tem bem, se você tem herdeiro, se você tem patrimônio, você não precisa fazer um inventário. E é muito mais barato você fazer um planejamento patrimonial do que você deixar para os seus filhos e netos e herdeiros resolverem como é que você vai disponibilizar o seu patrimônio. E isso é muito importante, esse comentário de agora. Se você não fizer nada, o que vai acontecer com o seu patrimônio? Nesse quesito planejamento sucessório. Vai fazer um inventário. E as regras do inventário são as que estão no Código Civil. Então, por exemplo, uma regra complicada. Você não pode, por exemplo, você tem 4 apartamentos e 4 filhos. No inventário, não vai um apartamento para cada filho. Vai 1/4 de apartamento para cada filho. Ou seja, a chance de dar confusão, a chance de dar briga, é enorme. Enorme. Uma coisa que você... Opa, deixa eu dar uma olhada no chat aqui rapidinho. Paulo Dias. Essa empresa é fictícia, senão, se ela falir, como fica? Então, Paulo, boa pergunta do Paulo. A empresa não é fictícia. Ela não faz atividade econômica. O que quer dizer isso? Ela não emite nota. E como ela não emite nota, ela não tem receita. Se ela não tem receita, ela não paga imposto. Ela só existe para receber o seu patrimônio. Então, ela não é fictícia, ela existe. Né? Ela tem CNPJ, ela tem contrato social. O que ela não tem é atividade econômica. Então, ela não tem risco de falir, por exemplo, como o Paulo botou aqui em cima. Não tem risco de falir. Muito pelo contrário. Ela é um cofre. Ela é feita para durar gerações, que é uma coisa que também que ninguém sabe é o seguinte: cada inventário enrolado custa 40% do patrimônio. Em 2 gerações não tem mais patrimônio. Aí a gente começa a entender aquela anedota que diz que avô rico, pai nobre, neto pobre. Por que isso? Porque o patrimônio não chega no neto. Ele não chega no neto. Por quê? Porque perdeu 40% do avô para o pai e perdeu mais 40% do pai para o neto. Acabou o patrimônio. Com esse sistema, você preserva por gerações. Porque essa empresa, e aí pegando de novo o gancho da pergunta do Paulo, ela não é fictícia, ela é verdadeira. Ela dura enquanto vocês quiserem, enquanto a família quiser. Você começa a entender lá fora o que acontece. Lá fora, o conceito de família, lá fora que eu digo Estados Unidos, Europa, Canadá, é um conceito de clã, quase. Por quê? Porque, na realidade, o patrimônio todo está em volta de uma empresa, de uma holding, de uma trustee, e a família orbita em torno desta empresa, preservando, assim, patrimônio, poder aquisitivo. E é essa mentalidade que eu estou querendo que você que está me vendo, que você que está me ouvindo, entenda, coloca na cabeça. Você não precisa deixar aquela fortuna para o governo. Você não precisa deixar que a sua família sofra, além da sua ausência, com um processo judicial ou extrajudicial que é caro, doloroso, enrolado, burocrático. Não tem necessidade disso. E mais, o seu patrimônio perpetua. Seu patrimônio ele chega no seu neto, chega no seu bisneto. Da forma como o inventário é feito, não chega. Ele vai chegar sempre para o governo. E aí você escolhe se você quer deixar isso para o governo ou não. Olha lá. Então, olha só, vocês entenderam. Qual é a alternativa que vocês têm ao inventário? Esse sistema de cofre. Qual é a economia? E eu já mostrei esse quadro para vocês. O inventário custa
E deixa eu voltar com o quadro, que senão não tem graça, né? Ficarem me vendo não tem graça. Qual é o tamanho dessa economia? Eu já mostrei no segundo slide lá. O inventário desse apartamento do Rafael custou 276.500. Esse sistema custaria para eles 34.500. 34.500 reais. Com certeza o Rafael conseguiria pagar essa despesa. Seguramente ele conseguiria essa despesa. Ele não perderia o imóvel que ele morou a vida inteira. E mais, olha o ganho que ele teria nessa operação. Dos 87,52%. Essa é a diferença financeira dos 276.500 menos os 34.500. Principais diferenças desse sistema. Perda patrimonial zero. Ele não precisaria ter vendido o imóvel. No caso de vocês, perda patrimonial zero. Não vai ser necessário perder imóvel, desaplicar investimento, vender carro para fazer o inventário, porque não tem inventário. Segunda diferença, é um sistema que cabe no bolso, porque uma coisa que ninguém sabe o inventário não tem parcelamento. Você não consegue parcelar nada, é no coco que você paga. Esse sistema tem parcelamento, você consegue parcelar muita coisa que você vai ter que pagar. Até porque isso pode ser montado paulatinamente, o inventário não. Tá, Alex, qual o nome desse sistema? Holding familiar. Eu particularmente nem gosto muito desse nome. É um nome meio americanizado, mas funciona bem, as pessoas já reconhecem esse nome como um sistema lícito, legal, de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, então está funcionando. E aí, o que acontece? E aí, assim, isso é muito importante que você entenda, que está me vendo aqui, ou me escutando, enfim. Esse sistema ele não serve para maracutaia. Esse sistema não serve para roubalheira. Esse sistema não serve para você esconder dinheiro que você desviou de algum lugar, que você pegou dinheiro que não era seu. Esse sistema não serve para isso. Ele não vai proteger seu patrimônio. As autoridades, o judiciário vão conseguir alcançar o seu patrimônio. Então, assim, esse sistema ele não serve para safadeza, para falcatrua, para roubalheira. Isso tem que ficar bem claro aqui agora. E, enfim, o que a gente... aonde a gente vai caminhar com esse sistema? Que, assim, eu já expliquei o sistema grosseiramente para vocês, mas, assim, quem usa isso? Normalmente você vai escutar os ricos falarem desse sistema. Por que isso? Porque imaginemos aqui, Norberto Odebrecht, dono da construtora Norberto Odebrecht. Tamanho do patrimônio dele, 14 bilhões. Se ele fizesse inventário só de imposto para o estado do Rio de Janeiro, ele ia ter que pagar 1,120 bilhões. É bilhões, gente. Bilhões, tá? Não é milhões, não, é bi. Acha que esse cara fez inventário? Antônio Hermílio de Moraes, dono do Grupo Votorantim. Patrimônio de 15,5 bilhão. Se ele fizesse inventário, o estado de São Paulo ia receber 1,240 bilhão. Acha que essa pessoa fez inventário? Quem é do Rio de Janeiro? Nosso grande Roberto Marinho. Patrimônio de 30 bilhões. Se o estado do Rio de Janeiro recebesse o imposto de um inventário desse tamanho, ia ter que pagar 2,4 bilhões. Acha mesmo que esse cara fez inventário? Óbvio que não. E aí, o que acontece? Além dele, vários outros bilionários
tiveram esse sistema. Roberto Civita, do Grupo Abril, o nosso ex-presidente José de Alencar, a Dice Navarro de Camargo, Samuel Klein. Aí você pode estar se pensando assim, pô, Alex, mas porra, eu não tenho 1 bilhão. Isso. Sei que você não tem 1 bilhão. Acredito que ninguém aqui, eu, né, até vou gostar de saber se alguém aqui do chat tem 30, 40 bilhões. Claro que vocês não têm. Só que esse sistema também cabe no seu bolso, como eu acabei de provar que coube no bolso do Rafael. Deixa eu voltar aqui para vocês, porque é importante que vocês me vejam agora. Eu trouxe esses exemplos para que a gente deixe de ter uma mentalidade provinciana. O que quer dizer isso? Pensar só o que a gente vê. Se esses caras que têm muita grana usam esse sistema, tem muito dinheiro, ilegal não pode ser. Porque senão, isso aí já tinha ido para o sal. Ou tu acha que esse pessoal não é fiscalizado? Você acha que as empresas, as holdings familiares deles não são fiscalizadas? Claro que são. São holdings bilionários. Só que eu acabei de provar para você lá que esse sistema cabe no teu bolso. Porque caberia no bolso do Rafael. Caberia no bolso do Rafael. Então, primeira coisa, para com essa ideia de que planejamento patrimonial e planejamento sucessório é coisa de milionário. Não é. É coisa para quem tem patrimônio. Se você tem patrimônio, você tem que escolher. Eu estou te dando só a informação, você tem que escolher se você quer fazer um planejamento patrimonial ou não. Agora, não vem com essa desculpa louca de que não, isso não é para mim porque eu não tenho, eu não sou milionário. Você pode estar jogando dinheiro fora, meu amigo, minha amiga. Você pode estar jogando dinheiro fora. Você pode estar dando dinheiro para o governo. E olha que é uma grana. O Rafael deu 500 mil para o governo, que ele não tinha. Ele reduziu o patrimônio dele em 500 mil, ele foi rebaixado socialmente. Ele não mora mais na Barra da Tijuca, que é um bairro de classe média alta aqui no Rio de Janeiro. Ele não mora mais. É isso que você quer? Então, primeira coisa, para com essa história de que holding de planejamento patrimonial e planejamento sucessório é coisa para milionário. Não é. Ok? Então, vamos seguir. Eu vou dar uma continuada aqui na palestra e depois eu vou pegar os chats, eu vou responder as perguntas do chat. Tá? Eu vou responder a pergunta do chat. Então, continuem colocando aí as perguntas que eu vou seguir respondendo elas. Agora, pô, Alex, tá, mas e se eu resolver não fazer isso? Tudo bem. Teve gente que não fez. Como, por exemplo, quem é do Rio de Janeiro aqui sabe. O Paulinho do Roupa Nova. Aqui eu estou apresentando agora o problema de você não fazer um planejamento racional do seu patrimônio. Você acaba criando, e eu conversei com um cliente que eu hoje fiz uma apresentação de holding para ele, né, a gente está fazendo a holding dele, na realidade, você cria uma bomba relógio que vai explodir na sua família. Não ache que não vai, porque vai. Paulinho do Roupa Nova, um cantor aqui conhecido um cantor aqui conhecido no Rio de Janeiro. Falecido agora por conta da Covid. Família brigando pela herança. Família brigando pela herança. Agnaldo Timóteo, também conhecido aqui no Rio de Janeiro. Família brigando pela herança. Gugu Liberato, conhecido aqui do Rio de Janeiro. Família brigando pela herança. Família brigando pela herança. Hoje, não posso deixar de comentar. Marília Mendonça. Eu não fiz um slide, até em respeito, né? Porque é muito recente. Eu não cheguei a fazer slide sobre isso, que eu acho que não cabe nesse momento. Acho que muito recente, uma menina muito nova, mas com patrimônio, sem fazer planejamento. Ah, mas Alex, mas na idade dela, isso lá fora, que é onde eu quero, lembra que eu pedi? Mudança de mentalidade, mudança de paradigma. Não importa a sua idade, acidentes acontecem. Lá fora, todo mundo se prepara. Aqui,
infelizmente, o brasileiro ele cisma de ter essa mentalidadezinha tacanha, essa mentalidade provinciana. Gente, sabe, abre a visão. Abre a visão. O dinheiro de vocês foi muito suado. O patrimônio que você tem foi muito suado. Assim, a não ser que tenha alguém aqui, algum safado, ladrão, bandido, se não tiver ninguém aqui assim dessa forma, o dinheiro de vocês foi trabalhado, foi suado, foi sofrido, sabe? Foi deixando criança em casa para atender, para trabalhar, para prestar serviço. Foi às vezes perdendo aniversário de filho, foi às vezes perdendo o aniversário de casamento, deixando de viajar com a família. Eu estou falando isso porque são coisas que eu já fiz, tá? São coisas que eu já fiz por conta de trabalho. Então, assim, é sofrido. É sofrido. E você ter que deixar até 40% para o governo que não te dá nada? Pô, que isso? Que é isso? Tem uma coisa que está errada aí. Então, assim, vamos abrir a cabeça para essas coisas, né? E tem uma outra questão que é o seguinte, que eu vi que alguém falou aqui aqui, o Douglas. Então, inventário é coisa para classe média, que paga esse valor absurdo. Infelizmente, sim. Porque o rico eu acabei de mostrar que não paga. E tem uma outra questão. Vai ficar mais caro ainda. Porque, viu ali se vocês se lembrarem, o valor do imposto, a alíquota do imposto que eu mostrei no slide foi de 7%. Essa alíquota é pequena. Como assim, Alex? É muito pequena. Irene, pode sim. A gente pode falar sobre isso depois. Pode botar sim. Como assim, Alex? Simples. A alíquota do imposto sobre herança ou sobre a doação, que é o mesmo, ela é regulada pelo Senado Federal, através de uma resolução do Senado. Hoje, né, 2021, essa resolução estabelece que a alíquota máxima é de 8%. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma tabela que vai de 4% a 8%. O estado de São Paulo era 4%, pulou para 8%. E outros estados também pularam para 8%. Então, Maria Lúcia, sim, valores em espécie também entram nesse planejamento. Então, o que acontece? Hoje é 8%. Só que o que ninguém é avisado, e eu estou aqui para avisar vocês, é que existe no Senado Federal propostas para aumentar esse imposto. Aumentar para quanto, Alex? Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, a facilidade que é aumentar esse imposto. Por que facilidade, Alex? Porque para aumentar esse imposto, o Senado precisa da maioria simples dos senadores, que quer dizer o quê? E é o único juridiquês que eu vou falar aqui nessa palestra. Nós temos 81 senadores. A maioria simples é metade mais um da metade. Ou seja, eu preciso ter na Assembleia que julgar isso, dos 81, 41, e dos 41 preciso que 21 votem a favor. Aumentou a alíquota. Ou seja, nós estamos na mão de 21 pessoas. Exatamente isso. Vocês estão entendendo? Tá, mas o que de real tem aí? Eu tenho, primeiro, um projeto de lei da Confederação das Fazendas Estaduais. O que é fazenda estadual, Alex? É a Secretaria de Finanças do Estado. Ela tem um projeto de lei que já está no Senado. Já está no Senado. É só botar no Google. Projeto de lei Confaz Inventário. Você vai achar o número lá. Então, nós temos a primeira possibilidade de aumento é de 8 para 20, que é essa proposta da Confaz. A segunda possibilidade é uma proposta do senador Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes, que é a PEC 95. E
e a PEC 96.215. A proposta do senador Cid Gomes é para aumentar de 8 para 16. E a PEC 96.15, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar essa documentação, é para dar um adicional de 20%. Ou seja, esse imposto aí pode chegar a 40% do valor do patrimônio. Como assim, Alex? 40%? Sim, 40%. Pô, mas isso é uma loucura. Não, não é. Infelizmente não é. Sabe por quê, gente? Então, só para você recapitular. Primeira possibilidade de aumento, de 8 para 20. Proposta da Confaz. Segunda possibilidade de aumento, de 8 para 16. Proposta do Ciro Gomes. Terceira possibilidade de aumento, um adicional de 20%, PEC 2015. Ou seja, ele pode pular de 28 para 40, dependendo do que esse adicional adiciona. Agora, pô, isso é maluquice? Não, não é. Sabe por que não é? Porque a Fazenda tem dois argumentos que são fáceis dela passar isso aí. Qual é o primeiro argumento? O Brasil é o país que menos, vou falar novamente, menos tributa no mundo. Que isso, Alex? É isso aí mesmo. Na França, o imposto é de 60% do patrimônio. É por isso que os caras lá não fazem inventário. Japão, 55%. Alemanha, 50% do patrimônio. Suíça, 50%. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40%. Chile, nosso irmão aqui, nosso irmão aqui da América do Sul, 25%. O Brasil, 8%. Olha o espaço que tem para aumentar. Imagina você deixar 40% do seu patrimônio de imposto. É surreal, gente. Isso é surreal. Isso é surreal. E qual é o segundo argumento, que é pior ainda? Eu vou usar aqui, alguém já comentou isso aqui. Fátima, eu vou responder sim. Deixa eu só ver aqui, só adiantar um pouco mais a apresentação, que eu paro para responder as perguntas sim. Fica comigo que eu vou responder as perguntas sim. Qual é o segundo argumento? O imposto da herança é um tributo que penaliza só quem tem, os mais aquinhados, quem tem patrimônio. Acabei de mostrar para você que quem tem patrimônio não paga. Quem paga esse imposto é a classe média. É você que está me vendo. É você que está me ouvindo. É você que tem o que perder. Essa galera muito rica vende 1, 2 imóveis e continua com patrimônio bilionário. A gente aqui, não. A gente aqui não. A gente aqui não consegue fazer isso. E quando isso vai acontecer? Não sei. Mas que tem essas propostas, tem. A qualquer momento ou não. Não sei te dizer. Mas você vai esperar? Porque depois que tiver o aumento da alíquota, já era. Já era, não tem mais jeito. Deixa eu dar... Agora eu vou começar a falar com vocês sobre a organização do patrimônio e a proteção do patrimônio. Você já ouviu falar da Lei da Liberdade Econômica? O que é a Lei da Liberdade Econômica? Uma lei de 2019, provavelmente você não escutou, mas ela jogou para a lei, para a letra fria da lei, uma coisa que nós advogados sempre falamos. O que é? Que é a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de emprego, tributos, renda e inovação em benefício de todos. O que quer dizer isso, Alex? Não entendi nada. Agora, a lei, está na lei, não precisa de autorização judicial. É lícito eu segregar meu risco. Se eu tenho alguma atividade de risco, sou um empresário, sou um investidor, eu tenho uma empresa que está indo mal das pernas, uma empresa que eu estou precisando de dinheiro, eu estou começando a trabalhar no vermelho. É lícito você proteger o patrimônio dos sócios dessa empresa, colocando esse patrimônio em outra empresa. Isso é lícito. Não há problema em fazer isso. Ah, mas então você quer burlar lei trabalhista, lei tributária? Não, porque eu estou falando.
O sistema não protege falcatrua. Se a pessoa já tem essas dívidas, se a pessoa já tem esses problemas, o sistema não vai proteger ela. Deixar isso bem claro, vou até aparecer para vocês aí de novo. Esse sistema ele não protege falcatrua, esse sistema não protege safadeza. Agora, se você é um empresário e está ciente de que o Brasil é o país que você vive, talvez valha a pena você pensar em segregar risco. Se você é um produtor rural, o meu amigo Alexandre aí, Viana, se você está preocupado se a safra vai, se a safra não vai, se o chinês vai comprar, se o chinês não vai comprar, se o gado vai engordar, se o gado não vai engordar, talvez valha a pena você separar uma parcela do seu patrimônio e fazer uma proteção através da holding. Mas agora volto a falar, não é para você não pagar empregado, não é para você não pagar fornecedor, porque o sistema não vai te proteger nesse tipo de situação. Se você é honesto, o sistema funciona. Se você é desonesto, não funciona. Assim, até porque já deu 1 hora. E eu falei do tempo, não posso dar atrás com a minha palavra. Eu acabei com as informações que eu precisava passar para vocês. Eu vou pegar como gancho essa pergunta do Alexandre. Vamos lá. Eu agora passei toda a informação que vocês precisam para conhecer o assunto, para entender se esse assunto é importante para vocês ou não. Já está passada a informação. E aí, eu divido as pessoas em 3 grupos. Quais são os 3 grupos? Os ignorantes, que não são vocês. Porque quem é o ignorante? É aquela pessoa que não tem acesso a essa informação. É a pessoa que achava que só existia inventário, quando a pessoa tinha um pouquinho mais de discernimento, doação com reserva de usufruto e testamento, como forma de planejamento sucessório. Que são 2 coisas que eu não acho as melhores frente à holding familiar. A doação com reserva de usufruto, porque na doação é negócio jurídico pronto e acabado. Se você precisar vender aquele imóvel que você doou, você não vai conseguir sem autorização de para quem você doou. Nesse sistema, não. Enquanto você estiver aqui, você manda em tudo, não precisa de autorização de ninguém. Então, para mim, a holding é muito melhor que a doação com reservas do fruto por conta disso. Além dela ser mais barata, porque não sei se todo mundo sabe, mas o imposto que se paga na doação é o mesmo imposto que se paga no inventário. Então, na realidade, quando você doa um imóvel para um filho, você está, na realidade, fazendo um mini inventário, porque o custo é igual. É caro igual. Então, eu prefiro a holding do que a doação, né? E o testamento é a coisa mais arcaica do mundo, né? Ele não tem razão de existir. Até porque o testamento te obriga a fazer um inventário. Ou seja, ele, além de você pagar aquele custo absurdo do inventário, você paga o custo absurdo do testamento. Quer dizer, eu não vejo lógica nisso. Então, assim, a minha palestra ela serve para quê? Para te tirar desse grupo dos ignorantes. Agora você já sabe. Você pode avaliar se isso é para você ou não. Aí você pode estar ou no grupo de procrastinadores. O que é esse procrastinador? É o cara do deixa para lá. É o cara, por exemplo, que não que não tem muito amor pela família, como tem alguns comentários. Não sei se vocês têm acesso, mas eu tenho os comentários dos meus posts. Tem gente que fala que os filhos que se danem, eles que se virem. Minha família que se vire quando eu não estiver mais aqui. Cara, se você é desse tipo, perfeito também. Sem critério, sem juízo de valor, entendeu? Eu não estou aqui para isso. Mas tem gente que é assim, que conhece esse sistema, sabe o benefício que isso traria para a família dele, mas ele está nem aí. Tudo bem. E tem os resolvedores. Quem são os resolvedores? São as pessoas que entenderam que esse sistema é para você e quer dar um passo a mais. Porque, por exemplo, qual é a minha dificuldade aqui? Muitas das perguntas que vocês estão fazendo aqui no chat, como por exemplo essa do Alexandre, eu só consigo resolver fazendo uma análise do patrimônio da pessoa e da família da pessoa. Eu não tenho como responder aqui assim. A pergunta do Alexandre, que eu estou lendo aqui agora, para fazer, teria que criar custo, carga,
para fazer a migração do patrimônio da pessoa física para a empresa criada, teria qual o custo e carga tributária em transferência dos bens? E qual seria a forma de doação para a empresa? Sem saber de que patrimônio o Alexandre está falando, eu não tenho nem como responder isso. E eu também não posso falar disso aqui. Nesse ambiente, que é um ambiente aberto, eu não posso chegar e falar, Alexandre, me conta aí do teu patrimônio. Ah, você tem 3 casas, 4 carros. Ah, tá, e tu é casado com quem? Ah, eu sou casado, tem filho fora do casamento? Eu não posso fazer isso. E eu tenho que saber disso. Que esse sistema ele envolve a família toda. Então, eu não posso fazer isso aqui agora. E por favor, gente, eu não conheço o Alexandre, não, hein? Só estou pegando ele de exemplo porque ele botou a dúvida aqui. Mas eu não conheço ele. Então, o que acontece? Eu não posso fazer... Então, muitas das perguntas que vocês estão me fazendo, eu não consigo. Eu só consigo responder, atendendo vocês. Que não é aqui. Aqui é um ambiente que é para eu passar uma informação, que eu já passei. Com número, explicando, respondendo as dúvidas que eu consigo responder. Então, meu dever está cumprido. Agora, se você é um resolvedor, e para agradecer a você estar comigo há mais de 1 hora aqui nessa palestra, o que eu disponibilizei? Que é a forma como eu tenho para atender as dúvidas particulares mais íntimas de vocês, para falar de patrimônio, de família. O que eu disponibilizei? Aqui embaixo tem 2 links. Primeiro link é o link para uma sessão de viabilidade comigo. Essa sessão ela é paga. Ela é paga. Preciso que vocês entendam isso. Informação para vocês pensarem, para vocês entenderem, vocês já têm agora. Gratuita. Não estou cobrando nada. Nunca vou cobrar. Olhem minhas redes sociais. Ah, eu preciso de uma análise do meu patrimônio e da minha família. Aí eu vou ter que ser numa sessão de viabilidade. Só para vocês entenderem como é que funciona uma implementação de um planejamento patrimonial. Ele começa numa sessão de viabilidade, que é uma entrevista comigo sobre sua família e seu patrimônio e o que você quer fazer com o seu patrimônio. Depois a gente faz um croquis estrutural, que é a planta baixa desse planejamento, onde eu te apresento os vários modelos possíveis de planejamento patrimonial dentro do teu patrimônio e da sua família. E a terceira e última parte é a parte da efetiva criação do sistema. Então, o que acontece? Para vocês que estão aqui me dando a honra e a alegria de estar comigo até agora, aqui na descrição desse vídeo tem 2 links. Um é um presente e o outro é um benefício. Quem quiser, quem entender que tem que conversar comigo sobre a sua situação, sobre o seu patrimônio, tem um link aqui embaixo para uma sessão de viabilidade comigo com 50% de desconto. É um serviço pago, onde eu vou estar num ambiente privado, um ambiente online privado, só você e eu, onde nós vamos falar o tempo que for necessário sobre o seu patrimônio e a sua família e o que você pode fazer de planejamento patrimonial para o seu patrimônio. Ok? Beleza. Primeiro link. Segundo link. Para quem não assistiu a minha pré-palestra, eu estou disponibilizando aqui embaixo o link da planilha de quanto custa o seu inventário, para que você possa fazer aquela conta do primeiro slide para o seu patrimônio. Essa planilha não é para você me entregar. Os valores não são para você me dizer. É mais uma coisa que eu estou lhe dando gratuitamente, não estou cobrando nada. É só clicar e baixar a planilha. Só isso. Planilha do Excel. Onde você vai saber, além das informações que eu te dei agora, você vai saber o custo do seu inventário, o tamanho da sua bomba relógio. Então, gente, eu sei que tem muita pergunta aqui, mas já tem mais de 1 hora de live. Eu não vou conseguir responder todas essas perguntas. Então, o que acontece? Eu vou responder essas perguntas. Aí eu não sei se em vídeos no meu canal ou então numa live de tira dúvida, que eu costumo fazer depois da palestra. Mas assim, mandem suas dúvidas nas minhas redes sociais. Se você ainda tem dúvida, manda suas dúvidas nas minhas redes sociais. Me segue, por favor, lá. Me segue, por favor, lá. Se você entendeu que
que essa história, você precisa entender melhor no seu patrimônio e para sua família, tem o link da sessão de viabilidade com 50% de desconto. 50% de desconto. Então, por favor, coloquem as perguntas, seja nos comentários aqui dessa palestra, que eu vou ver e vou responder, seja em alguma das minhas redes sociais. Tem link, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem Spotify. Tá tudo aí para você ter uma forma de comunicação comigo direta, tá bom?